Olá, eu quero conversar sobre este livro, o Guia Politicamente Incorreto sobre o que se aprende na escola, que foi, na realidade, o livro que inaugurou toda uma produção que eu tenho feito sobre livros na área de educação. E lá atrás eu até cheguei a dizer que a bibliografia que nós temos em educação é 100% de esquerda. E obviamente na universidade, a formação, os professores, toda a educação ela é pensada pelo viés coletivista. E os resultados é o que nós temos aí. Esse livro ele inaugurou uma série de 5 livros, que eu chamava de série Educação Liberal. Naquele momento eu não tinha claro muito a ideia de conservadorismo em educação e eu nem conhecia inclusive o libertarianismo. E o que a gente mais recebe do nosso tempo de escola é a ideia do liberalismo clássico, por oposição a um modelo político ou um modelo de Estado intervencionista. Então, por essa razão, eu acabo fazendo uma abordagem um pouco mais liberal, no sentido do liberalismo clássico, embora eu acabei tocando em pontos que são comuns a liberais e conservadores, como por exemplo eu faço no livro a defesa do capitalismo e da Revolução Industrial como sendo dois movimentos ou dois aspectos da história que tiraram o homem da escassez para o que mais possibilitou a abundância como nós temos hoje no mundo. E as pessoas elas não têm essa noção porque quando você nasce com a história andando, né, você não tem a memória histórica por não ter vivido o que é que teria sido antes, né? Por exemplo, os nossos pais e avós, meu pai relata que calçou o primeiro sapato com 18 anos. Eu, na adolescência, tive a possibilidade de ter 2, hoje mais, obviamente, mas meu filho tem vários, o que mostra essa evolução, que o capitalismo, a competitividade, ela trouxe um mundo de mais abundância. E porque as pessoas não têm memória histórica, ou é muito comum a gente esquecer da nossa própria memória de vida, dos nossos pais antepassados, as pessoas continuam demonizando o capitalismo. Inclusive, fazendo críticas que ele trouxe desigualdade. E aí nós temos uma grande falha por parte dos conservadores e liberais, porque acabam ficando encurralados com essa ideia de desigualdade, quando deveriam reafirmar que sim, eles trouxeram desigualdade. Mas deveriam cravar que a desigualdade é algo bom, até em outro vídeo eu quero falar sobre isso. E é preciso amar a desigualdade, porque é ela que garante a singularidade, cada um de nós, como cada um se movimentando pela vida e buscando os próprios interesses. Inclusive, encurralar os coletivistas na parede dizendo que o mundo já foi igual um dia antes da Revolução Industrial e do capitalismo, o mundo era igual, só que era igual na miséria. Na medida em que o sistema capitalista ele se inicia e os processos de Fabris, você tem toda uma nova dinâmica que vai gerando desigualdade, o que é natural, de forma que hoje uma pessoa pobre tem ao seu dispor mais recursos do que um monarca da Idade Média. Então, ao invés de um conservador, um liberal libertário se sentir encurralado com esse discurso da desigualdade, que é uma das plataformas da esquerda, sempre ficar dizendo que temos que lutar pela desigualdade. Não temos que lutar pela desigualdade. A desigualdade é um fato e a única forma de combater a desigualdade é exatamente forçando de uma maneira abrupta intervenções para que haja igualdade, o que vai terminar com algo como Cuba, Coreia do Norte, Venezuela. Essa é a forma que você tem de combater a desigualdade. O resultado disso dá nessas experiências. Obviamente que muito da desigualdade que nós temos, da injustiça, tem uma causa comum, que é o Estado. Mas aí conservadores e liberais assumem que o Estado
é necessário, mas exatamente ele é a causa, não vou dizer das desigualdades, porque ela é um processo natural do capitalismo, da Revolução Industrial, e não há problema nenhum nisso, mas de injustiças nas regras do jogo, de forma que o amiguinho de um prefeito, que seja dono de uma papelaria, por exemplo, acaba fazendo conchave e ele acaba alavancando a sua prosperidade em detrimento de outro que não tenha essa oportunidade. Isso na esfera municipal. Na esfera federal nós já sabemos, no Brasil nós já temos o conhecimento de onde levou esse compadrio dos capitalistas amigos do rei. Essa injustiça sim é condenável, porque capitalismo na realidade é livre mercado. É exatamente a possibilidade de concorrência que gera barateamento de preços, que gera um mundo de mais abundância. Agora o que nós temos, na verdade, esse estatismo que nós temos, essa cleptocracia, qualquer nome que a gente dê, na verdade é uma deturpação do que seria livre mercado, que é algo que deveria ser almejado e venerado pelas pessoas, porque foi o sistema que conseguiu tirar o homem da escassez para uma situação que nós temos hoje. Mas esse assunto específico já mereceria toda uma discussão à parte. O livro não vai focar só isso. Ele vai, basicamente, como o próprio nome diz, o guia politicamente incorreto sobre o que se aprende na escola. Ele vai fazer uma contestação sobre o viés coletivista que chega para os alunos na escola e na universidade. Na época, ao escrever o livro, tinha todo aquele aspecto, como a gente tem, de sonhador, de contestar, mas quando hoje, no tempo, eu já noto o quanto é uma coisa absolutamente inglória esse tipo de discurso, esse tipo de luta, entre aspas, porque é meio que já consagrado. O viés da educação e da universidade, ele é praticamente coletivista, e é difícil sair disso, porque quem forma é assim, as diretrizes que vêm dos governos estadual e federal também são assim, o inconsciente coletivo está formado para pensar assim. Eu coloco aqui, dentro de uma lousa, né, que aqui faz parte da capa, como a educação de doutrinação socialista que domina as escolas do país, cria pessoas vitimistas, dependentes do Estado e da família e com riscos de fracassar. Aí na época eu coloquei, enquanto a educação de viés liberal, ao estimular, eu deveria colocar conservadora, liberal, libertária, ao gosto de cada um que é adepto a um dos três, ao estimular a responsabilidade individual, pode contribuir para que os estudantes prosperem e realizem seus projetos pessoais de vida. Uma das coisas que mais me aborrece na escola é exatamente o fato de que o aluno ele é absolutamente programado para pensar nos problemas do mundo e não no seu projeto pessoal de vida. Eu bato nisso em todos os livros que eu tenho escrito de educação. E aí eu, como epígrafe na época, eu cheguei a colocar uma epígrafe do Bill Gates, que ele falava sobre o fato de que as escolas eliminaram a competição, mas que a vida não é assim. Uma palestra que ele deu em uma escola, onde ele chegou rapidamente, falou sobre aquelas lições que você encontra no YouTube. Ele diz que o mundo real não é nada assim. E o que a gente vê na escola é que exatamente a educação, o que os alunos aprendem, toda a ética que ele aprende, ela está corrompida por essa mentalidade coletivista. Não sei se a luz está muito forte aqui sobre mim, mas que agora é noite, mas vamos tocando em frente. O que eu chamo de uma ética mentirosa, porque ela deturpa a natureza humana, ela destrói a autodefesa, porque ela faz a pessoa sentir culpa de se defender, porque sempre antes de se defender ele precisa ouvir a história de vida do outro, como sendo uma vítima de alguma coisa pela qual tenha passado, e por isso que toda a ação que ele comete deve ser justificada. Então a pessoa ela já é educada na escola a tolerar
por exemplo, a criminalidade, tolerar ser roubada, tolerar ser agredida até, e que quem faz isso precisa ter o direito de justificar por que fez. Observe que é uma ética totalmente corrompida e destrutiva e maldosa, diabólica, qualquer nome que você quiser dar para isso. Essa ética, ela destrói a competição, falando de uma pseudo cooperação. Evidentemente que no mundo existe competição e cooperação, que as coisas se mesclam, mas a escola simplesmente ela não quer ver esse aspecto da realidade que é a competição, apenas a cooperação. Então ela destrói na pessoa a coragem, o seu desejo, ela destrói a ideia de ambição, e fora que ela sempre critica o capitalismo. Em todas as aulas de história e geografia, em quase 100% das vezes a pessoa ouve que a ideia, ela vai sempre ouvir a ideia, o conceito de exploração. Então ela já destrói dentro de si o espírito empreendedor, caso ela tivesse dom para isso. Nem todos serão empreendedores, obviamente, mas provavelmente dentro dela há um empreendedor ali, que você precisa estar, cada um de nós tem habilidades e gostos e desejos, e a gente precisa estar encaixado naquilo que tem a ver com a gente. Então às vezes a pessoa ela deixa morrer algo que faria da vida dela algo muito melhor, porque ela acaba não tendo conhecimento disso, ou por causa de preconceito de coisas que ela ouve, ela vai bloqueando isso, né? Eu também coloco uma outra epígrafe no livro, que é de um treinador dos maratonistas do Quênia, os quenianos muito famosos por ganhar a maratona, que ele diz que ele treina os atletas sob as mesmas condições que se dará a prova. Então, se a próxima maratona vai ser num país tropical, sobre um calor escaldante, então todo treino preparatório vai ser feito numa região que simule exatamente como é o local da prova, para que, obviamente, o maratonista tenha sucesso. Se a maratona vai se dar em um país de inverno, a mesma coisa, toda a preparação é feita em um clima e sob as mesmas condições, para que a pessoa também possa o atleta ter bom resultado. Então eu coloco essas duas epígrafes só para demonstrar como a escola vai na contramão disso. E ainda a gente acaba ouvindo essa historinha que alguém viajou pelo tempo e voltou e tudo tinha mudado menos a escola. E na verdade isso é uma piada de mau gosto, porque a escola mudou muito, mas ela mudou de forma a ser corrompida. Então o que você tem hoje? Você teve uma deturpação da autoridade do professor, que isso também é um assunto polêmico, mas enfim, você hoje tem uma inversão de hierarquia, em que os professores não conseguem dar aula em função de como as escolas ficaram bagunçadas. Então houve essa mudança. Não existe a liberdade de você ter a criatividade metodológica para administrar a aula. Não estou nem falando de conteúdos, porque os conteúdos são basicamente o que está no livro para cada série, mas a ideia é a criatividade de você, pelo fim, você organizar, administrar a sua aula. Isso é bastante engessado em relação ao passado. As escolas hoje se ocupam muito mais com temas ligados à questão de minorias, a questões ambientais, do que com o cálculo e a leitura e interpretação de texto. Isso também é outra coisa que teve muita mudança. No passado havia alguma inclinação técnica ou para o trabalho, ou sempre esse discurso de formar para o trabalho. Hoje é um crime trabalhar, é um crime praticamente falar de trabalho dentro da escola. Como se um ensinar no vazio. Então na verdade é uma piada de mau gosto, porque a escola mudou muito. Ela não mudou para ser exatamente como os coletivistas querem. Eles querem uma escola muito mais neo-espartana, com militância de estudante, né, como é a proposta de Paulo Freire nos livros dele, a ideia de formar pequenos revolucionários ali para
garantir a revolução gramsciana ou frankfurtiana, né, da escola de Frankfurt. Na verdade, é o que se queria muito mais, é que acaba havendo um freio por alguns valores. Mas a escola mudou sim, mudou muito. E obviamente mudou, eu diria que para pior, obviamente para pior. Principalmente pelo fato de que o estudante ele não tem esse contato ele não tem esse viés de pensar na sua própria vida como um futuro trabalhador, empreendedor ou esportista ou o que seja, mas ele, do primeiro dia de aula até o final do ensino médio e da universidade, ele é formado para ser um ativista, para lutar pelo meio ambiente, pela questão das minorias e injustiça social. Essa mudança destruiu o próprio caráter da escola, destruiu o caráter dos estudantes, porque obviamente quem é educado para ser assim só tem um final, que é se abandonar. Obviamente os que não se abandonam é porque acabam reagindo a esse discurso, mas quem cai nessa ideia, o final disso é se abandonar, viver em função de lutar em prol do mundo, como um Dom Quixote, e quando voltar em casa vai dar com a questão da sua moralidade questionada, porque o pai e a mãe é os que vão pagar a conta disso, porque quem sai cedo para participar de passeatas, protestos, sem custear a própria vida, obviamente enquanto a pessoa está em casa ele não tem essa noção, mas se ele tivesse que se responsabilizar por pagar a água e a luz e a sua comida já como um adulto, ele veria que é impossível você cuidar de si e salvar o mundo. Se você faz uma coisa, você vai ser falho na outra e você vai transferir a sua responsabilidade para os outros. Qualquer um que se abandona, bagunça a própria vida, qualquer um que se abandona em prol de luta por qualquer ativismo e que bagunça a própria vida, e se ele não faria isso se ele tivesse que se sustentar, é que ou ele está com uma bolsa de pesquisa, ou porque ainda mora com os pais, ou porque tem algum tipo de pensão, porque se tiver que pagar a água e a luz e se sustentar, vai simplesmente viver numa mediocridade, numa ruína financeira, que é o que acontece. E, aliás, o primeiro capítulo aqui do livro é exatamente: você já arrumou o seu quarto hoje ou está pensando em salvar o planeta? Que é uma das teclas que mais os críticos do ativismo estudantil chamam, porque é uma coisa bastante engraçada. Quando a pessoa vive atrás de mudar o mundo, de fazer todas essas coisas, todo esse ativismo, ele acaba se abandonando, e é uma coisa engraçada. Por que as pessoas fazem isso? Obviamente porque lá ela vai ter... Há um ego que clama por glórias e tal, que as pessoas vão... a glória que vai receber das pessoas. E ficar com a gente, cuidar da nossa vida é um ato solitário e que não tem a visibilidade de você sair para lutar pelo mundo. E além disso, cuidar da gente realmente de maneira interessada e humilde exige confrontar as nossas fraquezas, nossos medos, quem nós somos, e isso nem todo mundo está disposto a fazer. Então é muito mais fácil viver, se esconder de si mesmo e ir atrás de inflar o ego e receber a glória dos outros. Agora, cada um é cada um. Para algumas pessoas conseguem lidar com isso e caminhando pela vida, mas quem tem dentro de si um apelo por viver um projeto pessoal de vida, o que eu chamo de projeto pessoal de vida é você realizar coisas para você, suas viagens, se você ser um esportista, um artista, trabalhar como autônomo, ou ver a sua vida prosperando. Quem tem anseio disso se abandona para viver em prol da glória, da vaidade, pode em algum momento que a cabeça ela entra em parafuso.
E fora o fato de que quem busca a glória dos outros, ela busca isso como bônus, mas se dentro dela ela não conseguir cumprir o que ela acha que os outros esperam dela, isso também pode virar uma paranoia e ela pode cair em depressão. E depressão que só vai ser curada quando ela voltar e confrontar, ser radicalmente, fazer uma revolução interior e confrontar quem ela é e o que realmente ela quer. Daí eu vou falar sobre a ideia do politicamente correto, como que isso destruiu a liberdade de expressão. E é engraçado porque a esquerda fala muito sobre a época do regime militar, em que não havia liberdade, essa coisa toda, mas se você traçar um paralelo aqui em Cuba, obviamente lá houve censura a qualquer discurso conservador, porque ele era contra a Revolução Cubana. Assim como aqui, durante o regime militar, houve censura contra o discurso da esquerda, porque é um discurso contra a propriedade privada, contra a liberdade individual. Foram fenômenos naturais, tanto aqui quanto em Cuba. O paralelo é o mesmo. Então você teve censura durante o regime militar? Teve, ao discurso que era contra o que o regime militar defendia, propriedade privada, liberdade individual. E em Cuba houve censura também contra quem? Contra quem era contra a estatização de lá da vida, contra a propriedade privada de lá, contra a ideia de livre iniciativa lá. Então houve censura, é a mesma coisa, as pessoas elas se escandalizam porque elas não fazem um paralelo. Então quem faz parte do grupo da esquerda se vitimiza com a esquerda, conservadores vão fazer o relato oposto. É uma coisa estranha da gente ouvir aí nos debates. O que mais que eu coloquei aqui? É uma coisa que eu vou tratar bastante, e aí provavelmente aqui eu não agrade conservadores nem liberais, ou talvez nem libertários, porque todos esses ainda têm muito apelo à autoridade acadêmica e principalmente aos filósofos da história. Obviamente que nós não estamos iniciando a vida do nada, mas o que eu chamo a atenção aqui é que a escola precisaria fazer o estudante confiar no próprio discernimento, que é uma coisa que ela não faz. Sempre nós somos educados a nos guiarmos por líderes, por pessoas. Obviamente que eu gosto de ouvir, por exemplo, gosto de ler Mises, que ele fala sobre organização econômica. Eu gosto de ler pessoas gênios na área de finanças, o Warren Buffett, por exemplo, Robert Kiyosaki. Óbvio que são pessoas para a gente se espelhar, que dão um norte com relação à prosperidade econômica. Não se trata de ser nariz em pé, soberbo, e achar que a gente por si mesmo... mas o que eu separo bastante exatamente no livro que há uma necessidade pessoal que nós temos do saber técnico. Então se você quer abrir um negócio, se você quer ser um esportista, se você quer ser autônomo em alguma área técnica, você vai precisar aprender dos melhores. Isso é indiscutível. O que eu chamo a atenção aqui é que, em termos de como viver a vida, não devemos buscar isso nas pessoas, a não ser que elas despertem dentro de nós a nossa capacidade, a nossa autoconfiança. Eu chamo a atenção para isso, porque se a gente for buscar isso, a tendência é dar errado. Pelo menos no meu caso é o que aconteceu. Então o que a escola precisa é estimular a pessoa a confiar em si mesma, a confiar que ele recebeu de Deus, da natureza, não sei no que você acredita, mas que ele recebeu uma luz própria, que eu chamo que é o discernimento, que só funciona para a pessoa, que faz ela enxergar como a vida é para ela, de forma que esse discernimento é ele que deveria ser difundido ou
defendido melhor, como algo a ser observado, como ser seguido pelas pessoas. E não ela ficar o tempo todo justificando suas ações porque Aristóteles disse, Platão, Schopenhauer. Ou é claro que a gente, eu escrevo livros e volta e meia eu encaixo a fala de uma pessoa, mas eu acho que você entendeu o ponto. Eu digo assim, eu gosto da fala das pessoas quando ela acorda alguma coisa que está adormecida em mim, ou quando ela fala alguma coisa que já está em mim, ou quando ela me traz para mim, me tira da mentira, do fingimento e me traz para a minha realidade. Então essas falas, ou quando muito, aquela fala que mostra a realidade, mas que você percebe que é em sintonia com essa luz do discernimento. Não é uma coisa que ficou artificial na sua cabeça, te perturbando, que fez você enxergar como se você não tivesse ouvido dela, você nunca ia enxergar. Então, essa ideia de autoridade, aqui não estou à la Escola de Frankfurt contestando a questão histórica de tradições, mas a minha experiência, não que importe para as pessoas, mas eu imagino que para muitos também seja assim. Se a gente fica se apoiando muito nos outros, a tendência é que a gente não adquira segurança própria. E na vida, todas essas pessoas aí que foram espetaculares, Warren Rockefeller, Henry Ford, Bill Gates, Steve Jobs, essas pessoas, elas foram rebeldes, entre aspas, a ideia de manada. Elas sempre acreditaram em si e concretizaram os seus objetivos, não ficaram se pautando por pensadores da tradição. Geralmente quem faz isso somos nós, professores. Professor que adora se valer da tradição e ensinar esses conceitos prontos e não dá muita bola para a ideia do discernimento. Nós, professores, precisamos fazer essa meia-culpa, porque temos uma natureza, vamos dizer, dogmática ao tratar o conhecimento, a não perceber que o outro precisa enxergar pelo discernimento, a perceber que não temos a importância que achamos que temos para o outro, quando do que trata é de viver a vida. Agora é óbvio, se eu for construir uma casa, se eu for atuar no ramo imobiliário, eu quero aprender dos melhores, eu quero pegar os atalhos, mas não pegar atalhos sobre manuais de viver a vida. Depois, o que mais que eu falo aqui? Eu vou falar essas discussões bobas sobre mérito, que destruir a ideia de mérito, que tudo é besteira, né? E o quanto isso no mundo real, a escola está totalmente fora do mundo real. Que mais? Uma outra coisa que eu chamo a atenção é para o fato de que a inteligência emocional é a verdadeira inteligência que conta. Não adianta ser nota 10 nas matérias. Eu não era nota 10, se eu fizer uma média, talvez eu fosse nota 7, fazendo uma média, mas a minha vida não deu certo por causa de notas escolares. Eu tive problemas que eu tive de resolver na questão da inteligência emocional, para conseguir realizar as coisas que eram importantes para mim. E isso a escola não faz, e é melhor que não faça, porque se fizesse seria muito pior ainda. Esse é o temor que eu tenho, porque como que a escola trabalharia coragem, determinação, autorrespeito, autoconfiança? Eu não quero nem pensar nisso. Com todo o respeito aí a meus colegas de trabalho, mas não tem como. Nós não temos como oferecer aquilo que nós ainda não executamos para nós. Esse é um fato. Não sei quanto tempo eu ainda tenho de memória ali na minha câmera. Eu vou falando aqui um pouco mais do livro, enquanto tenho espaço ali para gravar. Mas ele foi editado, esse livro foi editado, a primeira edição, 2016. Você vai encontrá-lo aí na Amazon, assim como uma série de livros que eu tenho publicado sobre educação, psicologia,
filosofia, política, sociologia. O que mais aqui? E alguns temas aqui, alguns títulos bem assim provocativos, e hoje eu estou bastante seguro e tranquilo para falar brevemente. Na época não, porque veja, os meus amigos são todos de esquerda, que é a história do Brasil. A direita acordou recentemente, né? O Brasil, eu tenho a impressão que daqui para frente não vai ser mais o mesmo, né? O que é bom, você ter o argumento e o contra-argumento, como é nos Estados Unidos. Mas assim, os meus amigos todos de esquerda, então quando você escreve, publica um livro, a gente, obviamente, a gente tem isso de, você não quer desagradar, é o que aconteceu comigo. Hoje isso me preocupa menos, porque eu quero me expressar. Inclusive levar esse projeto adiante, de educação por um viés conservador libertário, custe o que custar em termos de prejuízos que eu venha a ter em relação à questão de cara fechada no local de trabalho, onde os colegas são de esquerda, porque nesse momento é importante para mim, para eu expressar isso. E veja, não é por ativismo, porque quero a melhora do Brasil, da educação no Brasil. Se você ler os meus livros, você vai ver que eu sou um cético em relação às organizações humanas. Obviamente reconheço que a gente precisa ter senso de proporção, de reconhecer o que está melhor em relação ao que estava pior, reconhecer que é possível melhorar, mas isso no tempo natural e de acordo com respeito ao que cada um é e ao que cada um quer dar para si. Então, não escrevo esses livros com o objetivo de coletivista, senão seria exatamente aquilo que eu critico. Escrevo esse livro para que a educação seja, por mais que quem esteja assistindo vai dizer que não, como não? Você está fazendo porque você quer. Na verdade, o que eu estou falando em relação porque há em mim um mecanismo de defesa para saber que se eu fizesse o que eu estou fazendo pensando no coletivo, eu cairia numa contradição de uma coisa que eu critico, que é a ideia de que ninguém está no mundo obrigado a nada, que ninguém está no mundo com missão de nada. Eu simplesmente abomino isso. Então, se eu tivesse aqui fazendo isso com obrigação, essa história que liberal fala, obrigação moral, ou até mesmo conservador, eu não tenho, eu sou cético a isso, e eu prezo pela liberdade individual, e prezo que as pessoas façam as coisas pela vontade, porque querem fazer, e porque acham que ganham fazendo de alguma forma, e não porque tem obrigação. Então eu faço isso de maneira tranquila, porque se eu dissesse que era em prol do mundo, isso já geraria em mim uma ansiedade. Eu já venho de um histórico passado de ter sofrido muito com ansiedade no grau máximo, e eu sei o que é isso. Então eu já preciso me blindar de que nada que eu esteja falando ou escrevendo corresponde a uma responsabilidade social, que eu odeio a palavra social, responsabilidade pelo mundo, que não é isso, por mais que você não é obrigado a acreditar no que eu estou falando. Eu estou dizendo porque é um mecanismo de proteção psicológica para ter calma mental, serenidade e tocar a minha vida. E é isso que eu defendo nos livros. Eu simplesmente sou contra a ideia de obrigação e missão social. Porque simplesmente são duas maneiras bonitas, heróicas, de roubar a sua liberdade, de levar você para um autoabandono, de você se perder na vida e não encontrar o seu caminho. O que mais que eu falo aqui? E aí mais provocações. A história é um projeto de realização pessoal, não uma luta de classes. Já é outra provocação. Eu digo que a Revolução Industrial melhorou a vida das pessoas, e aliás ela é responsável por eliminar a última experiência
do homem subjugar o outro fisicamente. A última experiência de escravidão foi a Revolução Industrial, que também eliminou isso. Não foi a bondade de homem nenhum, não foi nem a princesa Isabel, nem o ativismo do Zumbi dos Palmares, nem foi o americano, o presidente Lincoln assinando nada, mas simplesmente foi um fenômeno de criação coletiva do homem. Os processos fabris que desencadearam o fim da última experiência de um homem controlar e subjugar o outro pela força, que é a questão da escravidão, a escravidão negra na história do homem. Você teve a indígena, você teve a escravidão na época dos impérios antigos, e a Revolução Industrial simplesmente ela foi a responsável por eliminar isso. É outra questão que é polêmica, que muitas pessoas, por suas crenças, vão dizer que não. Outra coisa provocativa, que é a ideia de que a verdadeira minoria é o indivíduo, não é nenhum grupo social. Outra coisa que também eu critico, mais polêmica, que a pessoa que cria o seu destino, ela não é vítima do processo histórico. E inclusive outro capítulo que eu defendo a ideia da realização pessoal, de um projeto pessoal de vida, e critico e condeno essa ideia de lutar por um mundo melhor também. Enfim, o Guia Politicamente Incorreto você vai encontrar apenas na Amazon. Eu, quando iniciei a carreira de escritor, fui atrás de algumas editoras anos atrás. Só quando iniciei com as minhas primeiras ficções, depois escrevi um livro de história da literatura, não tive êxito, acabei me tornando um escritor independente e hoje não tenho interesse de ficar procurando editoras, apesar de já estar prestes a escrever o 40º livro, mas eu vou continuando um autor independente e divulgando essas ideias, e vamos ver como as coisas vão acontecendo. Mas se esse tipo de conteúdo é interessante para você, visite a minha livraria no site do Instituto Liberdade Individual. Você vai encontrar muitos livros, pode ser que um deles seja do seu interesse. E muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. E eu vou continuar lendo e comentando mais livros que eu publiquei na área de educação, psicologia, filosofia, economia, política e outros. Até a próxima!